Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para concluir a nossa quarta aula, ou melhor, concluir a nossa disciplina, o discípulo e a masculinidade, com a nossa quarta aula, que tem como tema E agora? Por que e agora? E agora porque nós estudamos nessas três primeiras aulas e vimos que a sociedade ela está passando ou sofrendo uma crise de masculinidade. E essa crise ela termina por influenciar diretamente na igreja, tá? Diretamente os servos do Senhor na igreja de Cristo. Vimos também que dois fatores são principais responsáveis por essa crise. Um é o relativismo, muito conhecido, e o outro é o feminismo. O relativismo, ele não aceita nenhuma verdade absoluta. Algumas frases são bem conhecidas no meio, talvez a mais conhecida, a mais tradicional é aquela: isso é relativo. Isso é relativo. Outras frases, por exemplo, isso pode ser verdade para você, mas não para mim. Essa é a sua verdade, não é a minha. Você pensa e acredita dessa forma, eu penso e acredito de outra forma. Então, são várias frases do relativismo que não aceitam a verdade absoluta e, consequentemente, não há espaço do relativismo para Jesus e a verdade do Evangelho. O outro fator também que tem influenciado, né, e tem favorecido essa crise de masculinidade é o feminismo. O feminismo que, por conta das suas ideias das suas ideologias, das suas afirmações, tentam apresentar um empoderamento da mulher em detrimento do homem. Ora, desde já que fique bem claro, ninguém é contra o destaque da mulher, a mulher trabalhando, quando a mulher assumindo posições de liderança, não é isso que nós vamos trabalhar aqui é a questão bíblica. Vamos ratificar, então, as funções bíblicas do homem e da mulher. É a questão das funções dadas por Deus para o homem e para a mulher. Tá certo? Então, como eu falei, não há espaço relativismo para qualquer verdade absoluta. Consequentemente, não há espaço para Jesus e a verdade do Evangelho. Dentro desses fatores, tanto o feminismo quanto o relativismo, algumas instituições vêm sofrendo. Uma delas é a família. A família bíblica, ela vem sofrendo. Por quê? Porque novos conceitos de família estão sendo apresentados e a sociedade tem, digamos, absorvido tais conceitos. Eles vão de encontro à palavra de Deus. Então, novas formas de família estão aparecendo, estão sendo colocadas, e a sociedade tem absorvido essas novas fórmulas, mas esquecendo e deixando de lado os ensinamentos da palavra de Deus. Outros conceitos, tais como heterossexualidade, casamento, tá certo? Uma das instituições que tem sido bastante, digamos assim, atacada é a questão do casamento e, consequentemente, da família, a questão da monogamia. Então, são várias formas plurais de família que estão aparecendo. E a sociedade tem absorvido a questão da fidelidade conjugal, né? Aquela velha frase: ninguém é de ninguém, então, se ninguém é de ninguém, para que ser fiel? Ninguém é de ninguém, então, vamos viver enquanto nós estamos felizes. Em busca dessa proposta de liberdade, então, há uma desconstrução de valores. Percebe-se que há uma desconstrução de valores. Valores cristãos que são muito, digamos assim, são muito caros para a palavra de Deus, ou para o cristão. Então, nós vamos ver aqui, dentro desse contexto que foi apresentado, dentro do contexto dessa crise, a pergunta da aula 4 é: e agora? Né? E agora, o que fazer? Né? O que fazer diante de tal situação, diante desse preocupante quadro? Existe alguma saída? O que os cristãos que amam a Deus podem e devem fazer para o retorno ao padrão bíblico de masculinidade, para reativar ou reconstruir o conceito de masculinidade na igreja? O autor, Renato Vaz, do livro Masculinidade em Crise, ele apresenta 5 passos que nós vamos trabalhar, aproveitando algumas ideias dele e acrescentando outras nossas aqui.
Tá? 5 passos para a reconstrução do conceito bíblico de masculinidade. São eles: a Bíblia deve ocupar centralidade em nossas igrejas e cultos, moldando a fé, prática e comportamento. Segundo, investimento na área de ensino voltado para a masculinidade bíblica. Contrapor-se a qualquer visão distorcida do ser homem. Ensinar o modo como Jesus tratava as mulheres e os homens precisam aprender a ser homens, mas ser homens de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro do primeiro passo, que diz que a Bíblia deve ocupar centralidade em nossas igrejas, culto, moldando a fé, igrejas e culto, moldando a fé, prática e comportamento. O que nós vimos nas aulas passadas, inclusive nosso irmão Éder trabalhou bastante na última aula, essa questão é que dentro das igrejas foram aparecendo vários movimentos. E as igrejas foram aceitando aquilo dali, por quê? Porque eram movimentos atrativos. Por exemplo, tinha bastante entretenimento. Tempos passados tinha a questão do louvorzão, né? Aquele pessoal que é um pouquinho mais antigo na igreja sabe do que eu estou falando. Do teatro, tá? Então, são movimentos que foram colocados e que foram, digamos assim, suprimindo o tempo da palavra de Deus, o tempo do ensino da palavra. Não estamos desmerecendo nenhum desses eventos. Por exemplo, o louvor é muito importante em qualquer igreja, em qualquer culto. Aí é bíblico, né? Tanto é bíblico que lá nas 12 tribos tinha uma tribo que era dedicada exclusivamente a cuidar do templo, a cuidar dos ofícios do templo e também a cuidar do louvor na comunidade do Senhor. O teatro também é uma ferramenta muito importante para a divulgação da palavra de Deus. Entretanto, ele não pode ter a primazia, ele não pode ser o foco, o ponto central. Em nossa aula presencial, até comentei peças que eu mesmo participei, que foram muito boas, por exemplo, Mãos Vazias, mas eu lembro claramente que várias vezes que nós apresentamos, a comunidade que assistia era tocada pela apresentação, mas depois da apresentação, o pastor ia e pregava a palavra de Deus, aproveitava aquele trabalho do teatro e apresentava a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus. Então, o teatro funcionava como uma preparação do espírito, do coração, para o recebimento da palavra, certo? Eles não podem, nem louvor, nem teatro, ou qualquer outra forma de entretenimento, ocupar o ponto central. Tem também a questão da dança profética, e muitas igrejas adotam essa situação, tá? Esses eventos, tá certo? Mas que nenhum deles, como nós já falamos na aula, na segunda aula, nenhum deles pode tirar a questão do conhecimento da palavra de Deus. Vimos lá em Oséias 4:6 que o profeta diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, onde é que você adquire o conhecimento da palavra de Deus? É no louvor? É no teatro? É na dança profética? Não. É no ensino e na exposição da palavra de Deus. Ensinando, como nós vimos lá na outra disciplina, o chamado primordial, certo? Alvos do chamado primordial. Então, nós vimos ali que nós somos chamados para quê? Para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho. A grande comissão está lá, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, tá certo? Ou seja, esse é o alvo principal, é o foco principal, tá? Ensinar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, porque é através do ensino, é através da apresentação da verdade do evangelho que as pessoas são salvas, que as pessoas são transformadas, tá? Oséias ainda, como nós vimos, em Oséias 6:3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ora, como é que eu posso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Através da sua palavra. Hoje, o que tem de revelação para nós é a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. E é lá que nós vamos aprender
tá? A sermos verdadeiros cristãos, a exercer verdadeiramente a masculinidade bíblica. Marcos 12, 24, o Senhor diz: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando as pessoas não conhecem as Escrituras, a palavra e nem o poder, caem no engano. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz isso. E o versículo que eu gosto muito, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo, aconselhando a Timóteo, ele diz: procura-te apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, um pequeno versículo que traz grande ensinamento. Procura-te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Ou seja, você, para manejar bem, você precisa conhecer, você precisa estudar a palavra. Né? Se você não estudar a palavra, não vai, digamos assim, como se diz, cair do céu, como que por mágica na sua mente, e de repente você vai acordar e vai saber todos os versículos da Bíblia, ou saber aplicar toda a palavra de Deus na sua vida. Não, isso é leitura, isso é conhecimento, isso é dedicação, certo? E prática, vivência. Quanto mais você lê, quanto mais você aprende a palavra de Deus, e quando você aplica, você aprende a palavra de Deus. Então, a Bíblia deve ocupar centralidade em nossas igrejas. Não pode ser nenhum entretenimento, seja louvor, teatro, dança profética. Tudo isso aí pode ser utilizado, lógico, mas com a devida prudência. O foco central é a exposição da palavra de Deus. O foco central é o anúncio do evangelho. É através do evangelho que as pessoas encontrarão a Cristo e, consequentemente, encontrarão a salvação que há em Cristo. A Bíblia, sendo o foco central, esse outro entretenimento aqui que foi colocado, tá, para atrair pessoas, porque as pessoas gostavam, né, vai ser colocado de lado. Por quê? Porque a Bíblia vai estar sendo anunciada, vai estar no centro do culto e, consequentemente, a palavra vai estar sendo anunciada e a verdade do Evangelho também. E essa verdade que, como eu já falei, que transforma, que resgata o homem, que liberta o homem da escravidão do pecado. O segundo passo é o investimento na área de ensino, voltada para a masculinidade bíblica, ou seja, do púlpito da igreja, né? Do púlpito da igreja tem que emanar ensinamento em todas as áreas, mas no presente momento, dentro dessa questão da crise da masculinidade, o ensino tem que, as igrejas têm que investir em congressos para homens, sugestões, lógico, cada igreja vai de acordo com a direção que Deus lhe der, de acordo com a liderança, vai investir conforme as suas condições, tá certo? Não é que a gente vai falar em congresso que toda igreja tem que fazer congresso para homem, não. Vão fazer atividades, uma reunião de homens, um PGM de homens, um encontro de homens, seja o que for, mas a palavra de Deus precisa ser anunciada. Por exemplo, essa matéria mesmo, ela foi criada na escola bíblica dominical para tratar do assunto masculinidade, ou seja, nós estamos separando um momento para falar com a igreja sobre masculinidade, para que a igreja desperte, acorde e, se estava em um caminho diferente, volte para o caminho correto, que é o da palavra de Deus. Então, do púlpito da igreja tem que emanar ensino, ensino da palavra. Outras coisas não vão, digamos assim, massificar esse entendimento, não vão dar a base necessária para que o homem cristão possa enfrentar aquilo que está sendo apresentado aí fora. Certo? Exposição bíblica, a palavra de Deus precisa ser exposta, explanada, ensinada, para que as pessoas possam aprender a verdade do Evangelho e, aprendendo a verdade do Evangelho, estejam em condições de resistir às investidas do inimigo. A escola bíblica, como essa que nós estamos fazendo agora, tá certo? Tratando sobre a sua masculinidade, mostrando o que é a masculinidade à luz da Bíblia,
ou seja, contrapondo, como nós vamos ver no próximo passo, contrapondo-se com a palavra de Deus aquelas ideias e conceitos que estão vindo de fora, vindo do mundo e estão adentrando a casa do Senhor. Discipulado, discipulado que muito tem sido trabalhado na nossa igreja, graças a Deus. Então, no discipulado você vai estar tendo a oportunidade de falar da masculinidade diretamente para o seu discípulo, conversar com ele, trocar ideias. E o PGM, que é uma forma de, digamos assim, ratificar aquilo que tem sido ensinado no púlpito, tá certo? E tirando também a oportunidade para tirar muitas dúvidas que aparecem. Então, culto no lar também, o culto no lar é muito importante para quê? Para que a palavra de Deus seja compartilhada em família, e ali você tem a oportunidade de transmitir a verdade do evangelho para a sua família, para os seus filhos, para que eles não sejam seduzidos pelo engano que há no mundo no presente momento, e como sempre teve o seu devocional, você precisa buscar a palavra do Senhor, você precisa ter um momento a sós com Deus. Então, meus irmãos, esse segundo tópico, segundo passo, ele fala aqui, investimento na área de ensino voltado para a masculinidade bíblica. Então, quando a igreja, através das suas oportunidades, seja o PGM, EBD, seja na pregação do evangelho, na exposição bíblica, no discipulado, no culto online, no devocional, quando ela trabalha e ensina, ela está blindando o irmão, o crente, a ovelha contra as investidas do inimigo, tá certo? Então, muitas vezes nós paramos para pensar quanto tempo nós investimos numa formação, num curso de medicina ou direito. Medicina e direito aí entre 6 e 5 anos, tá? Entre 6 e 5 anos. Por que não investimos tanto tempo no conhecimento da palavra de Deus? Por exemplo, as pessoas casam e quanto tempo eles investiram antes do casamento para aprender sobre o casamento, como viver o casamento? Pouco ou nenhum tempo. Consequência, um índice altíssimo de divórcio, de separações, entre outras coisas. Entre outras coisas. E aqueles que não se divorciam muitas vezes passam por dificuldades dentro de casa, dentro do casamento, e muitas vezes lá fora as pessoas não sabem. Por quê? Porque não foi dedicado tempo de qualidade para o ensino, seja desde a criança, o adolescente, o jovem, para quando venha tomar uma decisão, tome de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes o que temos, os próprios exemplos dos nossos pais, dos nossos parentes, que simplesmente casaram, entraram no relacionamento sem preparação nenhuma e que muitas vezes não deu certo, ou se estão juntos, estão, como diz a canção aí do mundo aí, né? Entre tapas e beijos. Não é essa a vontade de Deus para o casamento, tá? Não é essa a vontade de Deus para o casamento. Então, quando o púlpito da igreja, né? O púlpito, quando eu falo, quando a igreja investe em ensinamento, em conhecimentos, em qualquer área, mas no caso aqui hoje nós estamos tratando sobre a masculinidade, então as ovelhas estão sendo que blindadas com o conhecimento da palavra de Deus contra o feminismo, contra o relativismo, fantasmas que assombram, né? Que assombram muitas vezes a vida de muitos na casa do Senhor. Mas por quê? Porque ainda não tem a maturidade, o conhecimento para resistir a tais ideias, a tais ideologias. O terceiro ponto, contrapor-se a qualquer visão distorcida do ser homem, contrapor-se ao machismo e às visões estereotipadas sobre o que significa ser homem. Então, ser homem não é ser autoritário, não é ser um ditador, tá? Mas aí o que nós vamos encontrar, as ideias que vão ser apresentadas aí, por exemplo, a Bíblia é machista. A Bíblia é machista. São afirmações que vêm parar dentro da igreja, tá certo? Vem parar dentro da igreja, ou seja, chega aos ouvidos dos cristãos, e se a pessoa não estiver preparada para resistir com os argumentos que são apresentados,
pode até concordar no todo ou parcialmente, né? A Bíblia é misógina e patriarcal, né? A Bíblia odeia a mulher. A Bíblia misoginia é isso, é odiar a mulher, é desprezar a mulher, tratar a mulher como um simples objeto, um objeto de prazer, tá certo? A Bíblia é patriarcal. O que é que significa? Que ela valoriza apenas o homem. A Bíblia defende a exclusividade do homem na igreja e na família. Então, são essas frases que esses movimentos, seja no relativismo, seja no feminismo, vão apresentar para o quê? Para desconstruir a ideia e os conceitos cristãos que nós aprendemos na palavra de Deus. Isso aí chama-se desconstruir os princípios bíblicos, princípios cristãos. Aí a ideia vem, então, diante dessas afirmações, diante desses problemas que são apresentados, cumpre, então, uma nova leitura corrigindo erros e falhas. Corrigindo erros e falhas, certo? Seria interessante, então, redesenhar ou reescrever a palavra de Deus. Percebem a ideia? Percebem o absurdo? Percebem a ousadia de querer mexer naquilo que Deus deixou revelado para nós? Aí, então, o que é que acontece? Aparecem as igrejas ditas inclusivas, aquelas que aceitam tudo e todos como estão, certo? E nós vamos ver como Jesus aceita as pessoas, aceita os pecadores, mas o que ele não aceita é o pecado. O pecado, uma frase bem interessante, bem conhecida, é vá e não peques mais. Vamos já conversar sobre isso. Então aparecem as igrejas inclusivas, né? A igreja gay, certo? São igrejas que aceitam as pessoas como são no relacionamento que são. Tá? Já temos aí movimentos de lideranças de igreja querendo abençoar o casamento homossexual, tá certo? Uma frase agora recente aí do Papa Francisco foi: a igreja é mulher e um dos grandes pecados que cometemos é masculinizar a igreja. Devemos desmasculinizá-la e fazê-lo a partir da teologia. Lógico, eu não fui pesquisar a fundo qual foi o contexto que foi falado, mas a frase em si, ela é bem chamativa, tá? Já leva a uma reflexão. Mas diante de tudo isso aí, fica o que está em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus ela é muito enfática com relação ao seu conteúdo. A orientação de nós não alterarmos uma vírgula, um tio sequer, senão vamos prestar conta. Mas a ideia do mundo, o conceito do mundo, o investimento do mundo, ele não se preocupa com isso aí. Mas nós cristãos devemos nos preocupar com esse ponto, com essa questão dessa investida contra a igreja. Então, o terceiro ponto é contrapor-se a qualquer visão distorcida. Então, isso aqui que nós estamos falando são visões distorcidas da palavra de Deus que precisam ser trabalhadas no seio da igreja. Terceiro, contrapor-se a qualquer visão distorcida do ser humano, contrapor-se ao machismo. Então, nós vamos ver conceitos na palavra de Deus, e agora eu preciso de uma Bíblia, só um momento. Então, são conceitos que estão na palavra de Deus e que agora, no próximo domingo, com certeza será trabalhado. Aí vamos iniciar na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, exatamente o capítulo 11. Então, o que eu falar aqui, aqueles que assistirem antes do culto de domingo, com certeza, se forem ao culto ou se assistirem online,
vão aprender muito mais, porque vai ser exposto, vai ser trabalhado versículo a versículo, detalhadamente. Então, o que eu falar aqui no próximo domingo, né, será trabalhado de uma forma mais intensa e mais profunda, onde os irmãos terão a oportunidade de aprender e ratificar aquilo que nós estamos trabalhando aqui hoje e aprender muito mais. Então, o capítulo 11 de Coríntios, versículo 3 diz: Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, aqui, Deus está apresentando e colocando o homem como cabeça da mulher. Então, são esses conceitos que tanto relativismo como feminismo querem desconstruir, querem tirar o homem da posição. E o que acontece é que muitas vezes cristãos despreparados ou que não estão tão interessados em aprender, absorvem como sendo uma verdade, certo? Mas não é o que a palavra de Deus tem para nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, o seguinte, diz assim, ó: No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus e Deus colocou a dependência ou a interdependência, homem e mulher. Um depende do outro. Há quem diga, há frases que dizem assim: a mulher não precisa do homem. É mentira. Tanto a mulher precisa do homem, como o homem precisa da mulher. Um nasceu para o outro. Um foi feito para o outro. Essa é a formação perfeita de Deus para a família. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Só um momento, deixa eu encontrar aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. A palavra-chave aqui a ser trabalhada por nós agora é frágil. Muitas vezes a pessoa pode interpretar o frágil como fraca, mas a mulher já está mais que provada de fraca, ela não tem nada, ela é muito forte. Ela é muito forte que muitas vezes, por conta de determinadas situações, ela assume a função dela e assume a função do homem, certo? E pela misericórdia de Deus ela dá conta, tá certo? Então, aqui a palavra de Deus nos orienta a marido viver com as mulheres com entendimento, dando honra, cuidando. A mulher, como ser frágil, e não confunda com fraca, ela precisa ser amada, precisa ser protegida, precisa ser cuidada. É essa fragilidade que Deus está colocando aqui na palavra para nós, e não no sentido de fraqueza, de um ser inferior. A mulher não é inferior em nada ao homem. Ambos estão cobertos e alinhados, como diz no quartel, no exército, ou seja, ambos estão em pé de igualdade na presença do Senhor. Efésios 5, 25 a 29, a palavra de Deus vai dizer: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Esses versículos aqui, cinco versículos, eles são bem claros na função do homem em relação à mulher. O homem precisa amar. E ele ainda diz mais, como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? De modo sacrificial, dando a sua vida por ela. Só que nós vemos hoje na sociedade, se você vê uma rede social aí que posta vídeos, você vai ver que muitas vezes durante um assalto o primeiro a correr é o homem. Ou se esconde atrás da mulher, a mulher sai para resolver, tá certo? A mulher que bota o bandido para correr.
inversão de valores. O homem está se escondendo de exercer o seu papel. A palavra de Deus aqui está dizendo que o homem deve amar a sua mulher de forma sacrificial, tá? Nós vimos na última aula aquela questão do andar na calçada. Se você anda com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua esposa, o lado de dentro é dela, porque o lado de fora geralmente você está mais exposto. Então, em caso de acidente, se alguém tiver de morrer, quem é? A mulher? Não, é o homem. O homem foi feito para proteger a mulher, certo? Efésios 5, 21 e 23, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Essa palavra submissa é como se fosse, quando se fala dentro desses movimentos aí que nós falamos, relativismo e principalmente feminismo, é como se estivesse dando um tapa, é como se estivesse ofendendo, porque não aceita de forma nenhuma essa submissão bíblica. Só que eles apresentam a submissão lá como se uma mulher submissa fosse um capacho do homem. E não é esse o conceito bíblico. Não é esse o conceito bíblico. Né? A submissão aqui é a liderança do homem que foi instituída por Deus. Mas ao homem cabe uma responsabilidade muito maior do que a submissão da mulher. Ao homem cabe amar. Aí entra aquela alegoria que diz assim: ora, é muito fácil a mulher ser submissa quando ela é amada. Há quem diga que a mulher procura o quê? A segurança. Ela escolhe o seu marido, o homem que será o pai dos seus filhos, exatamente, ele escolhe dentro daquilo que ela percebe que pode dar segurança a ela e à sua prole, aos seus filhos, tá? Não se engane, mulher não vai se envolver, não vai escolher um homem que não transmita segurança para ser o marido dela, para ser o pai de seus filhos. A mulher quer e precisa, e é bíblico, de proteção. Aqui nós vamos apresentar alguns ensinamentos que precisam ser trabalhados com nossos filhos, ou com aqueles que têm filhos ainda, crianças, adolescentes, né, que estão tendo aqueles primeiros relacionamentos. Então, as orientações: ensine seu filho a tratar as meninas de forma respeitosa. Eu vou passar todos, depois eu comento. Ensine seus filhos a tratar as meninas de forma respeitosa. Ensine seus filhos a tratar as meninas com educação, carinho e afetividade. Ensine seus filhos a proteger as meninas, né? Lembram da aula passada? A primeira função do homem qual é? Proteção da mulher. Então tem que ensinar desde pequeno que o homem foi criado para proteger a mulher. Ensine seus filhos a amar as meninas. Ensine seus filhos a ouvir as meninas. Eu até brinquei na sala de aula, eu digo, talvez esse aí seja a principal orientação, né? O homem ouvir as meninas. As meninas precisam falar e o homem precisa o quê? Falar mais do que elas? Não. O homem precisa ouvir, tá certo? Ensine seus filhos a ser parceiros das meninas. Ensine seus filhos a valorizar as meninas, suas atividades, sua formação. Aqui está bem relacionado já com um pensamento que vai ser trabalhado para o futuro. Quando você ensina os filhos a valorizar as meninas, suas atividades de formação, você já está ensinando a valorizar o quê? O trabalho que ela vai exercer. E sobre o trabalho nós falamos na aula passada. Ensine seus filhos a tratar as meninas como iguais. Por que como iguais? Porque diante de Deus nós somos iguais. Não há um melhor do que o outro. O homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Somos o quê? Iguais diante do Senhor. E o Senhor ama, né, sem fazer distinção. Ensine seus filhos a servirem as meninas. Isso é importante. Por quê? Porque no casamento o homem vai servir a mulher, um vai servir ao outro, né? Mas a mulher, naturalmente, ela já é ensinada a isso. O homem já é mais difícil. Então, precisamos ensinar os nossos filhos a servi-las. E, por último, ensine seus filhos a se relacionar com as meninas de modo que Deus seja glorificado. 1 Coríntios 10:31, né? Tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Né? 10:31.
Vamos ver aqui o que é que diz aqui. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, esses passos, esses ensinamentos são importantes que sejam passados aos filhos, trabalhar desde cedo, para que seja, para que você, seu filho, venha se tornar um cidadão que ame e que respeite as mulheres, que trate em igualdade. O quarto ponto, ensinar o modo como Jesus tratava as mulheres. Jesus é o nosso modelo de homem. Jesus é o nosso modelo de homem. Temos alguns modelos, tem pai, tio, irmão, alguns modelos aqui, mas o modelo maior de homem é Jesus Cristo. Então aqui eu separei algumas mulheres, por exemplo, Maria Madalena, Joana, Susana, a mulher adúltera. A mulher adulta é interessante, nós comentamos duas vezes em sala de aula, né? E aqui também, pela segunda vez, vou comentar um pouco sobre a mulher adulta, acrescentando um pouco, porque entre a aula passada e essa, eu tive uma oportunidade de conversar com um pastor que não é da nossa igreja, e nós conversamos ali por mais de uma hora, e interessante que a nossa conversa pairou sobre exatamente a forma como Jesus tratava as mulheres. E o pastor se deteve num ponto aqui que eu não comentei, que eu quero comentar aqui nessa passagem. Então, a passagem da mulher adulta, eu creio que os irmãos lembram, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que os fariseus, né, os judeus, levaram até Jesus e tentaram colocar Jesus à prova, porque eles queriam pegar Jesus, tá? Eles queriam, de qualquer forma, arranjar um processo, criar um processo de qualquer jeito para condenar Jesus Cristo. Já tinham tentado várias formas, vários meios e não conseguiram, certo? Mas aqui ele chega com essa mulher que foi pega em flagrante adultério e diz: Senhor, essa mulher foi pegue em flagrante adultério. A lei diz que devemos apedrejá-lo. O que diz o Senhor? Ora, se Jesus diz não, não apedreje, não faça isso, ele diz o quê? Ele está dizendo que está ensinando algo que não está de acordo com a lei, né? Prendam-no. Mas Jesus Cristo, desenhando ali na areia, estava e continuou. Aí depois ele lançou um desafio: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí nesse ponto foi a nossa conversa com o pastor, a minha conversa com o pastor. Ele trabalhou essa questão do porquê Jesus Cristo escolheu essa frase. E não porque ele disse assim: aquele que nunca adulterou apedreje, seja o primeiro a apedrejar, ela tinha sido morta. Mas, irmão, lá ninguém naquele meio tinha ninguém que adulterasse. Não, não sei. Mas umas coisas eu sei. Ali tinha muita gente hipócrita. E para não admitir o seu pecado, iria fazer o quê? Iria apedrejar. Agora, Jesus Cristo, o que é que ele faz? Em vez dele ir diretamente na ferida, não. Ele amplia, certo? Ele amplia o leque ali do pecado. Ele coloca a palavra pecado, porque o pecado abrange toda e qualquer situação que não agrada a Deus, ou naquele tempo, que ia de encontro à lei de Moisés, que são vários preceitos. E a lei, se você errar um preceito, você é réu de todos os outros. Então, quando Jesus Cristo diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, Jesus Cristo confrontou eles, não botando um pecado específico no caso do adultério, mas abrangendo para várias, porque um poderia não adulterar, mas errava numa mentira, errava num pequeno furto, tá certo? Ou seja, Jesus Cristo ele abrangeu ali para alcançar todos, porque a palavra de Deus, quando Paulo escreve a Romanos, o que é que ele diz? Romanos 3, 23 e 6, 23. Todos, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, tá? Estão destituídos. E 6:23 diz que o salário desse pecado é o quê? É a morte. É a morte. Todos nós somos pecadores e aqueles ali também eram. E o interessante destacar é que eles reconheceram que eram pecadores, porque ninguém atirou pedra. Então, tacitamente,
entendemos o quê? Que eles estavam admitindo que eram pecadores, que infringiam também algum preceito da lei. A mulher no poço de Jacó. Isso aqui também é muito interessante, mas espera aí, não terminei. Vamos voltar aqui à mulher adulta. Então, depois desse desafio, aí ele conversa com a mulher. Cadê os teus acusadores? Tá? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, Jesus Cristo ama todo e qualquer pecador, independente do pecado que tenha cometido. O que ele não ama é o pecado, certo? Aí ele diz: vá e não peques mais. Irmão, pergunta reflexiva: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Nesse momento, nós estamos trabalhando aqui essa aula. Tem algum pecado que precisa ser confessado? Tem algum pecado que precisa ser, que pedir perdão a Deus? Esse é o momento, aí mesmo onde você estiver, conversa com Deus, pede perdão e ouça a voz do Senhor que diz: vá e não peques mais. Eu também não te condeno, entretanto, vá e não peques mais. É isso que o Senhor quer de nossas vidas: santidade, santificação. E a santificação é um processo pelo qual nós precisamos viver, passar sem pecar. Ou, se por acaso pecarmos, nos reconciliarmos pedindo perdão a Deus, tá? Porque nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. A mulher do poço de Jacó, aquela mulher que pegava água no horário diferenciado, diferente das outras mulheres, as mulheres que geralmente iam pela manhã, cedo, todas em grupo, conversando, batendo papo, tá certo? Aí pegavam água. Aquela mulher ia no horário bem diferenciado. Por quê? Porque ela estava passando por uma situação que não era muito legal no meio do povo de Deus. Tá? Apesar de ela ser samaritana, mas os samaritanos também tinham essa aversão àquela situação da mulher que tinha vários homens, né? Que teve vários homens. Então, mas ali, horário impróprio, mulher samaritana, Jesus sozinho, judeu, tudo para dar errado. Mas foi o que aconteceu: Jesus bateu um papo com ela, conversou, certo? Se apresentou, né, como a água viva, aquele que tem água viva, que se desse para ela, iria jorrar para, né, iria transbordar. Então aquela mulher entendeu no bate-papo com Jesus que ele era o Messias e foi ali e foi, digamos, usado, utilizada por Deus para alcançar o povo daquele vilarejo, daquele povoado. Então, nessas mulheres aqui, o que é que nós vemos no relacionamento dele com as mulheres? Jesus valorizava a mulher. O quarto passo é ensinar o modo como Jesus tratava as mulheres. Como é que Jesus tratava as mulheres? Valorizando, respeitando e amando. Temos ainda a viúva de Naim, nós já falamos, a mulher do fluxo de sangue. Essa daqui também é muito interessante. A Bíblia diz que a mulher jazia 12 anos que vertia sangue, já tinha gastado tudo, consultado o médico, e já estava desenganada, não tinha jeito, até que um dia Jesus está na cidade. Se arrumou ali, rompeu com aquela barreira, porque era uma barreira. Muitas vezes, para nós nos aproximarmos de Jesus, precisamos romper com barreiras, né? Romper com barreiras, seja qual for, seja a barreira da timidez, do preconceito, do orgulho. Aquela mulher rompeu com a barreira que impedia ela de chegar a Jesus, porque no estado em que ela estava, ela era considerada impura. E se ela tocasse em alguém, aquela pessoa também ficava impura e tinha que se afastar do arraial até passar os dias de impureza. Mas aquela mulher não contou conversa, ela via em Jesus a solução para o seu problema, confiava, cria que Jesus poderia resolver aquela situação. Então ela rompeu essa barreira, enfrentou aquela multidão, até que conseguiu chegar perto de Jesus, não tocou em Jesus, mas tocou na orla da roupa de Jesus. E no momento que ela tocou, o Senhor, de quem me tocou, né? E naquele meio daquela multidão, Senhor, está em aperto aqui,
Como é que nós vamos saber quem tocou? Todo mundo está tocando. Não, mas esse toque foi diferente. De mim saiu poder. De mim saiu poder. Até que ele vai lá, a mulher, se não foi eu, Senhor. A situação era essa, essa, essa. Aí a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, Jesus Cristo, ele tratou muito bem as mulheres. Ele valorizou as mulheres. Ele deixou na palavra de Deus a forma escrita aqui, a forma como nós devemos tratar as mulheres, com amor, com respeito, com carinho, tá certo? Incondicional. Teve as Marias, né, para quem ele ressuscitou. Percebam que Jesus Cristo se relacionou, escolheu doze discípulos, os apóstolos ali, conviveu com três mais particularmente, Pedro, Tiago e João, aqueles do barquinho, mas na hora da ressurreição, para quem ele apareceu primeiro? Para as mulheres. Jesus sabia o que estava fazendo, ele sabia dessa necessidade, então ele precisou mostrar, ele mostrou como tratar as mulheres, dando o melhor para ela. Todos queriam ver Jesus ressurreto, mas as primeiras que viram foram as mulheres. Quinto e último ponto: os homens precisam aprender a ser homens. Sério isso? Sério isso, irmão. Por quê? Porque nos dias de hoje, pulando aqui, faltam referências masculinas em nossos tempos. Muitas referências masculinas que estão sendo apresentadas em muitas redes sociais são os coach, são os YouTubers, são aqueles divulgadores de mídia social, nas redes sociais, tá certo? Mas será que são bons exemplos? Será que são boas referências? Tá? Só conhecendo. Então, diante dessa falta de referência, é necessário resgatar os exemplos bíblicos. Mas vamos voltar lá em 1 Reis, capítulo 2, 1 a 3, que diz: Sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, ser corajoso, haja como um homem. Em outras traduções está dessa forma aí: seja forte, seja homem. Ele continua: guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares, e para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo: se teus filhos guardarem os teus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, o conselho de Davi para Salomão foi esse que está aí, ó. Seja forte, seja homem e seja obediente ao Senhor. O meu conselho para vocês, para nós. Sejamos fortes, sejamos homens, sejamos obedientes ao Senhor. Então, como há uma falta de referência masculina no nosso tempo, nós vamos resgatar na palavra de Deus verdadeiras referências. Então, referência de liderança, referência de fé, referência de coragem, referência de amor, perseverança, misericórdia, longanimidade, sabedoria e outros mais. E outros mais, apenas alguns aí. Se eu e eu pergunto, né? Se eu perguntasse, não, eu pergunto que eu perguntei presencialmente, vou perguntar para você que está assistindo. Um exemplo de líder na palavra de Deus. Aí são muitos, são vários, tá? Moisés, de imediato sai. Exemplo de fé. Fé é difícil não vir o nome de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Coragem, foi citado lá Josué. Josué é um homem corajoso. Lembra do episódio dos 10 espias? 8 voltaram ali, não, porque lá é terra de gigante, não vai dar certo, não vai dar errado, tem tudo para dar errado. Não vamos, não, vamos dar outro jeito aqui, por ali se for, ataca, vai cantar. Aí Josué e Caleb, não, se o Senhor estiver conosco, iremos e venceremos, né? Iremos e venceremos. Coragem, amor, né? Exemplo de amor, tem vários. Boaz, por exemplo, né? Perseverança.
perseverança, Jó, misericórdia, longanimidade, sabedoria, o próprio Salomão. Então, são esses exemplos que nós precisamos resgatar e incutir na cabeça dos nossos filhos, de nossas crianças. Por quê? Porque as referências que estão aqui fora não são boas referências. Concluindo, meus irmãos, a igreja, nessas aulas, nessas 4 aulas, nós aprendemos que a igreja vive atualmente uma crise de masculinidade, que nós temos dois principais fatores que provocam essa crise, que é o relativismo e o feminismo, né? Principalmente esse segundo, que tenta, através do empoderamento da mulher, enfraquecer a função do homem, tá certo? Tem por trás desse propósito aí o dedo do inimigo. Já tentou de várias formas destruir os planos de Deus para o homem, né? Ou quer quebrar de vez o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, mas que não prosperará. E para vencer isso, nós precisamos o quê? Voltar-se para Deus e para a sua palavra. Não tem outra forma de vencer o que está posto à nossa frente. Somente pela palavra, somente lendo, buscando, aprendendo e ensinando, e principalmente confiando em Deus, é que nós podemos vencer e superar esse desafio que está à porta da igreja, né? Que tem influenciado muito os homens da igreja, certo? E por fim, meus irmãos, seja forte, seja homem, seja obediente ao Senhor. Eu deixei para a classe que foi presencial, deixo para os irmãos também. O dever de casa, vocês vão ler o Salmo 51 e o Salmo 32. Não, irmão, 32 e 51 que fica na ordem crescente. Não. Salmo 51 e Salmo 32. Eu quero que os irmãos olhem, leiam, dentro do contexto da vida de Davi. Não, o Salmo 51 dentro daquele contexto do pecado dele com Batseba, como é que ele se apresenta diante do Senhor. Salmo 51 é um salmo de arrependimento, certo? É um salmo de arrependimento. Então, leiam dentro desse contexto. O Salmo 32 é um salmo de perdão, né? Demonstrando a alegria de Davi por se sentir perdoado por Deus. Até mais uma lição dentro da nossa lição, né? A questão do perdão. A questão do perdão sempre é importante trabalharmos, porque nós precisamos de perdão, mas também nós precisamos perdoar para que a raiz de amargura não brote, né, em nossos corações. Meu irmão, Deus abençoe a todos. Nos encontraremos na próxima, em outra lição, aliás, né? Em outra lição que vier pela frente, nos encontraremos novamente. Que Deus os abençoe.